Deus me disse que não estava listando tudo o que aconteceria. Ele disse, abro aspas, eu só quero escolher algumas coisas para que você possa ver pela confirmação de que estou realmente trabalhando. Fecho aspas. Sem dúvida, houve centenas de acontecimentos entre cada um desses eventos, mas ele me deixou ver apenas alguns para ter como marcadores ao longo da estrada. As pessoas me perguntam o que vai acontecer quando todos os 120 eventos acontecerem. Eu gostaria de dizer que os eventos futuros são planejados com antecedência, assim como foram planejados no passado. Só que eu não sei sobre eles, mas você pode ter certeza que Deus tem tudo mapeado. Um item interessante da lista dizia a respeito de um judeu dono de uma grande rede de restaurantes. Por meio de um belo conjunto de circunstâncias, ele conheceu e aceitou Jesus como seu Salvador. Prova dessa experiência foi vista por seu desejo de que as centenas de funcionários desses restaurantes em todo o país tivessem a mesma oportunidade. Ele disse, abro aspas, certamente Deus se importa tanto com esses funcionários quanto comigo, fecho aspas. Quando ele me disse quem era, meu espírito saltou dentro de mim, porque seu nome era o número 112. O número 113 dos 120 eventos que Deus registrou neste papel do meu livro No Céu, em 21 de janeiro de 1977, foi a seleção de um novo Papa. Deus me disse que o Papa não tem mais influência sobre ele do que o menor de seus santos, e não tem maiores privilégios. Mas porque sua influência com os homens é grande, sua escolha é interesse de Deus. Portanto, para ajudar na restauração de seu corpo fragmentado, Deus escolheu um homem chamado Karol Wojtyla, da Polônia. Esta profecia foi cumprida em 16 de outubro de 1978, quando ele começou seu reinado como Papa João Paulo II. O número 116 da lista tinha a ver com a China Vermelha. Deus me disse para não entrar em pânico quando as relações diplomáticas com a China Vermelha fossem restauradas e Taiwan aparentemente fosse cortada. Deus não esqueceu nem abandonou seu povo. Deus escolheu abrir as portas para que, através desta pequena abertura, os raios brilhantes de sua luz possam brilhar, trazendo luz e livramento das cadeias das trevas. Uma das coisas que Deus me disse quando me trouxe de volta do céu foi, abro aspas, virei a você novamente, fecho aspas. Como eu o amo. Ele me visitou várias vezes por meio desses seres angelicais, celestiais, com mensagens para o mundo de hoje. Em resposta àqueles que perguntam se os seres angelicais virão ao meu chamado, isso não é possível. Eles não respondem aos seres humanos porque não recebem ordens de ninguém, exceto de Deus. Tenho ouvido muitas pessoas dizerem, eu ordeno aos anjos que façam isso e aquilo. Isto é um esforço fútil, porque você não pode ordenar a um anjo que faça alguma coisa. Cada ordem vem de Deus, e é por isso que eu sei que quando eles estão falando, eles estão ecoando palavras diretamente do coração de Deus.
É por isso que eles não ouvem as objeções das pessoas quando Deus os ordena a ministrar aos indivíduos. Pois, como as mensagens dos anjos sempre se mostraram verdadeiras e as pessoas sempre foram punidas por desobedecê-las, o que nos faz pensar que podemos escapar se formos indiferentes a esta tão grande salvação anunciada pelo próprio Senhor Jesus e transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? Hebreus capítulo 2, versículos 2 e 3. Minha visita à sala do trono mudou minha vida completamente. Conheço Deus de uma maneira mais real e pessoal do que nunca. Meus momentos de oração tornaram-se visitas a Ele. A Bíblia assumiu uma nova dimensão e começou a viver. É evidente que essa experiência tornou-se uma grande parte de toda a minha vida, pois ocupou quase todos os meus pensamentos e meditações desde que aconteceu. Embora eu não tenha o benefício do papel celestial desde que Deus o transformou em cinzas, cada item escrito nele foi gravado em minha mente como uma fotografia. Muitas vezes repassei mentalmente os vários itens da lista, imaginando como Deus os faria acontecer. Algumas das coisas pareciam impossibilidades totais. De vez em quando, eu refletia sobre essas profecias aparentemente difíceis, anotava meus pensamentos e os colocava em meus arquivos. Recentemente, para meu prazer pessoal, tirei alguns desses papéis. Um foi datado de 4 de fevereiro de 1977, apenas 2 semanas após a experiência da Sala do Trono, quando a maioria das profecias ainda estava no futuro. Eu dizia: como essas coisas podem acontecer? Ele foi salvo hoje, mas também mostra sua morte em um acidente de avião no dia 30 de maio de 1977, no Memorial Day. Eu certamente não entendo o porquê. Ao pensar na longa lista de eventos que já foram cumpridos e essas previsões que Deus disse que definitivamente aconteceriam, não posso deixar de agradecer a Ele, porque Ele manteve sua palavra. 117 desses grandes eventos, dessas profecias de Deus, tiveram cumprimento em sequência. Os outros 3 estão em processo de serem cumpridos no momento em que este texto foi escrito. A pergunta que é frequentemente feita é se o número de eventos tem algum significado espiritual e o que significará a sua conclusão. Na verdade, essas 120 coisas são apenas uma fração diminuta do plano de Deus em desenvolvimento. São pontos de referência ao longo do caminho, lembrando-nos de sua fidelidade. Deus colocou na Bíblia muito mais do que 120 eventos específicos que ele previu que aconteceriam. Todos os que estavam para acontecer até agora aconteceram exatamente como ele disse que aconteceriam, e aqueles que ainda estão por vir certamente acontecerão. Esses milagres anunciados são a prova de que ele é Deus. Seu plano em desenvolvimento continuará inabalável, mesmo que eu não tenha mais marcadores especiais ao longo do caminho. Uma das maiores verdades que esta mensagem traz é a certeza de que Deus programou cada dia de nossas vidas. À medida em que andamos com Ele, Ele dirigirá nosso caminho
e, embora desconhecido para nós, ele realizará seu propósito para cada um de nós, tão certo quanto ele fez ou fará acontecer os 120 eventos que me foram dados naquele dia glorioso na sala do trono. Fecho aspas. Não deixe de participar do próximo capítulo, que tem como título As Prioridades de Deus.